A paz e a graça esteja conosco. Hoje vamos falar sobre o apóstolo Paulo, que foi o autor de 3 dos livros do Novo Testamento, que fundou várias igrejas no início do cristianismo. Ele não seguiu Jesus durante seu ministério, mas teve a visão de Jesus mais tarde. O ministério de Paulo se concentrou em todos que não eram judeus. Na sua juventude, Paulo era mais conhecido como Saulo. Ele era judeu na cidade de Tarso e era do grupo dos fariseus. Como seus pais, Saulo estudou em Jerusalém debaixo de Gamaliel, um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus. Saulo teve uma educação privilegiada. Ainda jovem, Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Depois, ele se tornou um perseguidor ativo da igreja. Na sua campanha, jogou muitas pessoas na prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote e se tornou famoso por ser um grande perseguidor. Um dia, enquanto a caminho de Damasco para prender mais cristãos, uma luz brilhou e cegou Saulo. Ouviu uma voz perguntando por que eu estava perseguindo. Era a voz de Jesus. Saulo ficou cego e ficou esperando em Damasco como Jesus tinha ordenado. Então Jesus enviou um homem chamado Ananias para falar com Saulo. Ananias impôs a mão sobre Saulo e ele tornou a ver e foi batizado. Desse momento em diante, Saulo foi um homem diferente. Logo Saulo começou a pregar sobre Jesus. Saulo foi para Jerusalém, mas os cristãos lá tinham medo dele. Somente um homem ficou do lado dele, Barnabé. Ele o convenceu que Saulo realmente tinha convertido, mas alguns judeus quiseram matar Paulo por causa da sua conversão. Por isso a igreja enviou Saulo para a cidade de Tarso. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplos para aqueles que nele haviam de crer para a sua vida eterna. 1 Timóteo 1, 15 a 16. Depois que se converteu, Paulo se tornou um grande teólogo do cristianismo. Ele escreveu 13 cartas que entraram no Novo Testamento. Algumas dessas cartas foram enviadas a localidades específicas ou serviam como cartas circulares dirigidas às diversas congregações. Seus ensinamentos explicaram sobre a salvação em Jesus e como deve ser sua vida cristã. Paulo foi usado por Deus para encorajar e ensinar todos que leiam a Bíblia. Durante algum tempo, Paulo ficou em Tarso. Mais tarde, Barnabé decidiu levar Paulo para Antioquia, onde durante um ano os dois fizeram um ótimo trabalho. Depois o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. Na sua primeira viagem, Paulo e Barnabé foram para Chipre, onde pregaram, e Paulo repreendeu um mágico chamado Elimas por tentar impedir sua missão. Como Paulo disse, Elimas ficou cego. Depois eles foram para Perge e seguiram para outra Antioquia, da Pisídia. Os judeus expulsaram Paulo e Barnabé da Antioquia e eles foram para Icônio. Depois eles foram para Derbe, onde o povo pensou que eles eram deuses e tentou oferecer sacrifícios. Quando pregaram e adoraram a Deus, o povo mudou de ideia e apedrejou Paulo. Mas ele sobreviveu. Paulo e Barnabé foram para Derbe. Depois voltaram para Antioquia, passando por algumas cidades que já tinham visitado. Algum tempo depois, Paulo e Barnabé foram para Jerusalém para debater sobre as cerimônias judaicas. A igreja decidiu que não era necessário obedecer à lei de Moisés. Pedro visitou Antioquia e Paulo repreendeu por sua hipocrisia de manter as aparências apenas quando os outros judeus estavam por perto. Quando estava preparando a segunda viagem, Paulo se desentendeu com Barnabé. Por isso eles foram por caminhos separados e Paulo viajou com Silas e Timóteo. Em Troade, Paulo recebeu uma visão para ir para Macedônia. Lá, eles foram presos e depois libertados por um anjo, convertendo até o carcereiro. Em seguida, foram para Tessalônica. Depois foram para Bereia, onde as pessoas analisaram tudo que Paulo disse e muitos creram. Mais tarde, Paulo seguiu para Atenas, onde pregou contra a idolatria da cidade. De Atenas, ele foi para Corinto,
onde ficou algum tempo com Priscila e Aquila. Paulo foi preso pelos judeus, mas o governador libertou Paulo. Passando pela Cesareia, Paulo voltou para Antioquia. Paulo decidiu ir para Éfeso, onde ficou durante 2 anos, ensinando muitas pessoas a se converter e abandonarem a feitiçaria. Ele também viajou pela região pregando o fortalecimento dos crentes. Depois ele decidiu ir para Jerusalém. A caminho de Jerusalém, Paulo foi avisado do perigo que esperava. Os cristãos de Jerusalém ficaram muito encorajados com o sucesso do ministério, mas os judeus se revoltaram e tentaram matá-lo. Para se proteger, Paulo ficou preso pelos romanos durante 2 anos. Quando voltou a ser julgado, ele apelou para César para não cair nas mãos dos judeus. No caminho para julgamento em Roma, o navio de Paulo naufragou. Mas Deus garantiu a Paulo que nem ele e nem ninguém no barco iria morrer. Eles conseguiram se salvar na ilha de Malta, depois seguiram para Roma. Em Roma, Paulo teve permissão para ficar debaixo de uma prisão domiciliária, onde pregou abertamente durante 2 anos. A Bíblia não conta como ocorreu o julgamento com César. Segundo a tradição, Paulo acabou sendo morto pelos romanos alguns anos depois, deixando para trás um grande legado. Eu já estou derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. 2 Timóteo, de 4 ao 6 e 8. Bom, se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo. Se inscreva no meu canal e dê um joinha, tudo bem? Então aguarde para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.